Resolvi gravar esse bônus sobre as emoções para que a gente entenda o que é emoção. Emoção, ela é uma resposta automática ao ambiente. Por isso que lá eu já ensinei a vocês por onde que entra, né? Porque é por lá, por onde que entra, pelos 5 sentidos, é que a gente vai ver. E o que é emoção? São aquelas 5 básicas. Quem já viu o filminho aí, divertidamente, vai entender. A gente tem a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo. Então, e cada um vai fazer assim, ó, joga no corpo. Então, eu tive um ambiente, uma reação automática ao ambiente, que vai me levar a uma resposta fisiológica do corpo. Alguma glândula vai funcionar mais forte e geralmente é a da adrenalina, a do chakra básico. E aí ela me leva a que, quando é repetidamente, a doenças psicossomáticas, porque eu tenho uma evolução. Então a emoção, ela vai para o corpo e aí ela vem para o pensamento. E eu posso trazer aquela emoção trazendo para mim uma coisa positiva ou uma coisa negativa. E aí, quando eu tenho um pensamento, imediatamente eu tenho uma estratégia. E a estratégia vai girar os meus comportamentos. Porque eu posso ter sido, ficar sequestrada pela minha emoção. Toda vez que eu vejo aquela comida, eu sinto nojo. E meu corpo, né, daquele tempo, e eu começo a ter ânsia de vômito. Mas, cara, você teve uma ânsia de vômito lá atrás, alguma coisa assim, né? E só que você vai assim, não gosto nem de ver, não, um enjoo já. Isso é porque você ficou sequestrado emocionalmente, entende? Então a gente tem que trabalhar, e é isso, quando a gente conhece essa dessa forma, a gente já entende automaticamente o que é ressignificar ou dessensibilizar o cliente, porque a gente entende básico. Quer ver? Olha só, eu fiz aqui uma anotação assim, por exemplo, eu tenho a emoção, a alegria. Alguma coisa me trouxe alegria. Eu tenho então uma resposta, meu corpo, um sentimento, um pensamento positivo ou negativo que vai me gerar uma estratégia. E aí então foi alegre, então eu fiquei entusiasmado com a notícia, com qualquer coisa que aconteceu. E aí eu posso fazer o quê? Me dedicar cada vez mais para ter ainda mais aquela sensação de emoção. Ou eu posso ter uma resposta tão super valorizada que eu perco a noção da alegria, entende? Às vezes eu consigo ficar tão eufórico com uma coisa que você fala assim, nossa, mas não justifica isso tudo. Então você passa da medida. Só que quando você começa a ver, é isso. Lembra o chakra raiz com adrenalina? Joguei um tanto de adrenalina ali que aí fisiologicamente meu corpo reage, eu não consigo nem dormir. Entende como que é? E aí agora dá raiva. Emoção, alguma coisa me passou raiva. A raiva, ela me traz o quê? Alguma coisa fisiológica, individual, cada um sente do seu jeito, né? E aí eu tenho um sentimento, um pensamento de ódio. E aí, então, se eu tenho ódio, eu vou começar a traçar algumas estratégias. Se eu tô com ódio, eu vou então, né, se eu recebi alguma coisa, né, que me deixou com raiva, então eu vou melhorar. Então eu vou pro meu autoconhecimento, eu vou na busca de alguma coisa para melhorar. Não, mas aí eu prefiro ficar no lado negativo. Aí o que eu vou ficar fazendo? Eu vou virar uma pessoa ressentida, angustiada. Então, isso tá agora me gerando um comportamento. E isso vai voltar de novo pro corpo fisiologicamente, porque o corpo ele não vai falar, ele vai começar a gritar, porque esse ressentimento, essa sua angústia, vai começar a ter algum problema fisiológico. Você vai ver, não é verdade?
E agora eu tenho o medo. O medo, então, alguma coisa, sentir medo. E aquilo ali, nossa, sentir medo, então, que culpa. Vamos supor que me trouxe um sentimento agora de culpa. Como assim a culpa? Porque agora eu vou ter que ficar sempre cauteloso, porque vai que acontece de novo. Nossa, você viu o que aconteceu? Não, tem um monte de medo vai acontecer de novo. É aquela culpa, né? E aí agora eu fico com aquela pessoa cautelosa. Não, eu não vou lá de jeito nenhum, nem, não, é difícil voltar lá, é difícil, né, fazer as coisas que eu tenho para fazer. E eu fico agora sempre cauteloso, quietinho no meu lugar. Às vezes, eu causo, por causa do medo, um ciúme exacerbado. Eu fico ansioso, não é? Então, olha só, as raízes. Então, agora eu tenho a tristeza. A tristeza, ela pode me dar o quê? Uma revolta. Por exemplo, num luto. Não é verdade? E eu fico sequestrada emocionalmente. E aqui eu não tô falando de luto, gente, de perda física somente, não. A gente tem que viver, às vezes, o luto de um não que a gente ganhou, né? A gente tem que digerir aquele não, de não passar no concurso, de não tirar a carteira, de não ter sido aprovado em alguma coisa. Eu tenho que viver esse luto para que eu gere estratégias positivas. Porque eu posso me autoavaliar de novo, eu posso ver as coisas ao meu redor e ser grato pelo que eu tenho. Porque às vezes, gente, a gente quer passar, às vezes, numa prova que vai transferir a gente de cidade, de país. Você já parou para pensar? Claro, tem um lado bom, financeiro, muitas vezes, mas e a família? E será que você não tem nada para ser grato aqui por essa tristeza desse não que você recebeu, por esse luto, né, que você está passando? Porque às vezes você sofreu um luto de verdade. E aí você acaba ficando, vamos dizer, com uma tristeza muito grande. O que acontece? O corpo sofre nesse luto, não é? Só que será que eu quero viver com uma pessoa acamada, com um corpo que não tem jeito, às vezes, nem de pegar uma veia para pôr um soro para alimentar, às vezes tem que ser por sonda, alimentação. Será que realmente eu não tenho que ser grato pela passagem daquele meu ente querido? Porque às vezes ser grato é muito importante nessa hora da tristeza, né? E às vezes eu tenho também uma estratégia de afastar ou de negligenciar, que é aonde que leva a depressão, não é? Eu me afasto, vou me afastando, eu sou triste, vou me afastando, estou sequestrada emocionalmente pela tristeza. Tudo agora eu carrego a tristeza para onde eu vou, entende? O que é o sequestro emocional? E a emoção, a gente tem que fazer assim. Existe o sequestrador e existe o guarda-costa. A emoção, ela deve ser um guarda-costa. Ela serve para nos proteger. Qualquer reação dessa aqui da emoção é para nos proteger, entende? E o sequestrador, não, ele te tira tudo aquilo ali. Por isso que tô falando sequestro emocional. E você tem que voltar e colocar ela como um guarda-costa. Guarda-costa, ele vai para a festa, mas ele fica lá fora, entende? Então eu tô triste, eu vou para a festa, mas a tristeza vai ficar lá fora, porque o ambiente que eu vou entrar agora é um próximo ambiente novo, cheio de possibilidades, de abundância e prosperidade, de um convite à vida. Agora eu tenho um nojo, né? O nojo me traz a repulsa, e aí eu tenho o comportamento de me permitir ou de negar sempre. Eu mesmo não era de comer verduras quando era criança, quando era adolescente, mas hoje eu sempre negava. Hoje eu me permito, né? Me permito a sentir. Lembra que eu falei que a cura do corpo, de se permitir aos 5 sentidos, é a base, é a raiz? É isso que traz a cura. Por isso eu trouxe hoje para você esse bônus sobre a emoção.